Vambora então, meus parceiros e minhas parceiras, tamo de volta aqui no canal, certo? E estamos de volta com mais um react aí pra vocês, certo? E o nosso irmão, nosso parceiro MacL está de volta aqui no canal, certo? O MacL está no toque novamente aí do vídeo que vamos assistir hoje, certo? MacL que sempre traz uns vídeos aí com os temas bem interessantes, né, mano? Pra gente debater, pra gente ouvir a opinião dele, certo? E o dessa vez é o JP nos aniversários daria um filme. Entenda. Vamos ver aí o que ele tem a falar do JP nos aniversários. Acredito que seja uma das grandes caras do aniversário, juntamente com o Nel, né, mano? O JP tá há 4, 5, 6, 7, 8, 4 anos seguidos, né, mano? 4 BDAs de aniversário seguidos, chegando na final, né, mano? Brigando por MVP toda a edição. Então é com certeza uma das grandes faces, dos grandes rostos aí dessa competição, né, mano? Então vamos ver aí o que ele tem a falar, né, da caminhada do JP aí nos aniversários, certo? Vamos ver aí o que ele tem a falar e no final vamos falar um pouco também, demorou? Vambora pra cima. O JP nos aniversários daria um filme. Quando o assunto é aniversários BDA, vários MCs possuem trajetórias que dariam um filme, mas acho que nenhum tem uma trajetória tão envolvente quanto a do JP. Isso aqui é digno de roteiro de filme, e eu vou te contar detalhe por detalhe. Hein? Mas antes, deixa o like e se inscreva para não perder mais vídeos deste tipo. Primeiro vamos voltar no tempo. Apesar do JP ter um crescimento absurdo a partir da temporada 2021-22, ele já era conhecido pro público de dentro da bolha desde 2018, porém não era um dos melhores do Brasil. Na BDA 3 anos que ocorreu em 2019, ele chegou a ter o seu primeiro contato com o aniversário, mas não rimando, e sim prestigiando o espetáculo e assistindo as várias lendas que estavam rimando. Não lembro? Bom, a pandemia que aconteceu em 2020 assolou o mundo inteiro, e consequentemente o cenário de batalhas passou por grandes baixas em todos os sentidos. Baixas midiáticas, econômicas e governamentais que fizeram com que vários MCs famosos da época parassem de batalhar, assim dando espaço para novos nomes. E por ser um grande destaque da temporada 2020, o JP foi convocado para o seu primeiro aniversário, a BDA 5 anos. Eu acho que o que caracteriza um bom filme é a riqueza dos personagens envolvidos, e você vai perceber que cada trio que o JP participou até hoje tinha toda uma história, uma descrição por trás. Não eram trios só por montar. Eu vou explicar isso agora. Ele é confirmado nesse evento ao lado de Big Mike e Apollo, que já tinham grandes feitos no cenário, porém ainda faltava o título de aniversário. Apesar de ser um trio qualificadíssimo em nível de rima, todos os holofotes do evento estavam muito mais voltados para nomes como Kant, Alves, Cid, Johnny, 90, mas principalmente Krauk e Dudu por conta de uma rixa iniciada nos eventos Mar de Monstros. Isso é uma informação relevante, porque na época o público era muito mais refém de nomes antigos e treta. E só pra acrescentar, não tinha jurados. Porém, os caras deram um show de rima vencendo adversários fortíssimos. Pode reparar na chave dos caras, não foi pouca coisa não. E o JP ganhando todos os X1s que participou com direito ao round final contra o Krauk. Se já tivesse MVP na época, ele com certeza teria vencido, na minha opinião. Você não entendeu, eu vou a mim. Ia ser entre ele e o Bigão, né? Vai tá JP campeão aqui de trio. Esse último round foi um amasso, né, mano? Para de ficar batendo cabeça tentando montar a sua loja de dropshipping. Agora eu e meu time vamos... A partir daí as coisas começaram a mudar. A BDA 5 anos foi importante porque a partir dali os maiores destaques dos aniversários passou a ser os MCs que estavam na ativa nas edições semanais. Foi a virada de chave total, né, mano? E eu ganhei o evento, o Guri até falou na época, o Guri falou, Jota, você acaba de mudar tudo, mano. Você e os meninos, tipo assim, ganharam com um trio de rima da rua, tá ligado? Vocês acabam de mudar tudo. E eu lembro que na época tava tudo girando muito em torno daquela polêmica do Dudu e do Krauk. Tanto que no ano seguinte, foi o ano que mais teve estreantes na BDA, tá ligado? Chega 2022 e surge a hipótese de que esse
trio campeão pode se juntar novamente para a BDA há 6 anos. Porém, o JP não curtia muito a ideia de repetir trio. Eles inclusive rimaram juntos novamente no The King of Fighters e o resultado não agradou tanto. Porém, eu tenho certeza que o fato que mais pesou não foi esse, mas sim a chance de rimar ao lado das suas duas grandes referências nas batalhas, Dudu e JA. Quando Dudu e Jaya Luke estavam voando em 2019, eles eram grandes inspirações pro JP, tanto que isso é algo bem notório. Eu já disse algumas vezes que pra mim o estilo de rima do JP até parece uma mistura dos dois. O Dudu tem um freestyle envolvente, fluido e repleto de referências, e o JA pela forte presença de palco e variação de flow. Tá bom. Esse trio pegou um dos mais hypados do evento logo de cara, mas como eu falei anteriormente, que batalha que foi? Nomes como JP, agora os MCs que reinam são os que estão na ativa. Não à toa o trio deles vence com direito ao JP dando um banho de rima no BMO. Nossa em um senhora. X1 decisivo. BMO não acertou uma, né, mano? Vai pro saco do Nauli, tenta ganhar de mim no ano que vem. Na segunda fase eles enfrentam um outro trio fortíssimo de MCs atuais que eliminaram 2 dos atuais campeões do aniversário na primeira batalha da noite. Eu já falei isso 1000 vezes pra vocês, o trio que ganha a primeira batalha da noite vai ter o apreço do público pelo resto do evento. Mas ainda por cima, essa batalha envolvia um fator emocional pro JP, de ter que rimar contra seus 2 parceiros, Guri e Barreto. Guarda essa informação que vocês vão lembrar lá na frente. Tudo bem. Olha, essa batalha foi um espetáculo, sério mesmo. Eu indico que vocês assistam. Não agora, termina esse vídeo e depois vai lá. Não só pelos nomes envolvidos, mas também pelo fato do JP ter rimado muito, vencendo o Guri, cuja única vez que perdeu um X1 nos aniversários foi nesse round. Faz a dobra. Pode ir pra, vou matar, vou quebrar. Sabe que eu falo pra tu, pode fazer outra dobra. Era a vez do Dudu. Muito louca ela, muito louca. Chegamos na final e eles enfrentam nada mais nada menos do que os 2 melhores MCs de 2022 ao lado do maior campeão da aldeia. Foi uma batalha extremamente equilibrada, mas que só o JP conseguiu vencer no X1. Detalhe, contra o Prado no Prime. Então, apesar deles terem perdido e isso ter sido extremamente marcante pro JP, vocês notaram a dificuldade técnica que ele teve pra chegar até essa final? É por isso que pra mim ele foi o grande MVP desse evento. Pegou um trio que, apesar de icônico, não era tão forte quanto o do Nel. O Dudu e JA não rimavam mais constantemente, e na minha opinião pegou uma chave absurdamente mais difícil, sem contar a cereja no bolo que foi o JP ter se garantido em todos os rounds individuais, mais X1 que o Nel. Enfim, antes ele rimou com amigos, ele rimou em todos, né, mano? Quem serão seus fiéis todas as batalhas que teve o X1 ele rimou. Lembra quando eu falei do Guri e Barreto? Pois é, essa foi uma amizade marcante, foi notório pro público de batalhas que eles tinham uma conexão juntos. Esse trio era fomentado desde 2022, o JP já pensou em rimar com eles até na BDA há 6 anos. Eu conheço o Barreto em 2019, Guri acho que em 2021. Desde que nós nos conhecemos, tipo, nós nos formamos como um trio, digamos assim, em 2021, desde 2021 a gente espera esse trio acontecer, tá ligado? Porém, para a quebra de expectativa dessa galera, o JP é anunciado junto com nada mais nada menos do que o melhor MC da temporada anterior, Nel e Big Mike. O absurdo, né? Campeão nacional. Esse foi sem dúvidas o aniversário mais marcante para a história do JP, porque se a BDA 6 anos resulta num amargo vice, nesse ano ele retorna no seu prime, o Dread de Fogo, os Dread de trio Fogo mais forte da história, dado o contexto. Agora ele voltou, mas na força do ódio. Primeira fase ele lança rimas que são lembradas até hoje em forma de referência, e vence o único X1 decisivo contra o Tubarão que engrossou o caldo e não largou o osso por 1 minuto. Foi. Tubarão fez jogo duro contra o Jota, mano. Por isso que eu ri primeiro, tá ligado? Eu fui tipo os maloqueiros, eu chorei no passado, verdade no seu pós, ditado de maloqueiro, chora agora e depois. Era um round difícil e o JP conseguiu sair por cima. Na segunda fase, eles enfrentam um trio do Thiago, que apimentou a situação e venceu os 2 primeiros rounds. Ali, cada um tinha que se garantir no X1, com direito a uma batalha entre Big Mike e Black Panther que gera grandes indignações da parte leiga do público até hoje. Nel vencendo o Thiago no round mais rápido da história, e JP vencendo o Apollo num round equilibradíssimo, cuja principal rima é lembrada até os dias de hoje. Você era o Ronaldo. Ah, essa não, mano. Vai tomar no seu cu. Você torce pro São Paulo. Vai tomar no... Não, essa não, mano. Ai, caralho, meu Deus do céu. É sério, como se não bastasse os grandes feitos que eu citei aqui, o JP nesse aniversário teve uma grande influência na modinha de rima repetida que contaminou boa parte de 2024. Afinal, as rimas copiadas eram quase sempre era quase todas dele. Não tem jeito, ele tem uma aura de protagonista. Mas não tem patente.
Essa nós ouve até hoje, né? Depois disso, eles enfrentam o trio Guri, Barreto e 90, que apesar de não serem mais favoritos que eles, dá pra se dizer que era sim top 2 do evento, e ainda por cima fizeram a melhor batalha da noite. Eles tinham sim uma aura de quente, oposição, né, ao favoritismo, o que é benéfico pra qualquer trio. Porém, o trio do JP foi campeão com uma certa folga após Big Mike vencer o primeiro X1 decisivo da noite contra o Barreto. Ah, mas com um trio tão forte fica fácil. Olha, de favorito o cemitério tá cheio. Eu te aconselho a assistir novamente se você acha que o JP não foi a principal influência para a predominância desse trio. O peso de rimar nos rounds mais decisivos foi dele, não à toa se consagrou MVP. Pra mim, esse foi o prime do JP por muito tempo. E mesmo que alguma versão atual dele possa ter superado, a mais icônica sempre vai ser aquela. Se no ano anterior mais icônica, o final tinha sido triste, agora o momento é de celebração. O JP era o melhor MC do Brasil. O cara já rimou com seus amigos, seus ídolos e com os mais temidos, visto que esse pra muitos foi de fato o trio mais apelão de todos os tempos. Porém, como toda boa história, o protagonista passa por um momento em que ele é vilanizado. Vou falar sobre isso agora. Feriadão, mas até achar hotel, passar... Tudo bem. Foi no momento ali de corte. Tudo bem. Vai ser 2, né? Vai na boa, vai de caiaque. Ah, YouTube Premium. Existe fazer você mesmo e existe fazer você mesmo. Chega 2024, finalmente teremos aquele tão fomentado trio, Guri, Barreto e JP, antes tarde do que nunca. Então, esse trio era sim o favorito, não só pelo público que queria ver os três rimando juntos, mas também porque o Barreto vinha bem, o Guri tava rimando demais, e o Jota é o Jota. Na primeira fase eles enfrentam o trio da Devilzinha, que tinha um grande apreço do público por ter vencido a primeira batalha da noite de uma forma heróica, e ainda por cima transbordavam a aura de subestimados. Então não era uma batalha fácil pro JP. Ele inclusive quebrou mais uma invencibilidade que era a da Devilzinha. Eu sou uma Butterfly! Ela é uma Butterfly! Ela é uma Butterfly! Perdeu pra borboleta! Bate nela, Guri! Lembra quando eu falei do processo de vilanização? Usando aqui uma licença poética, o ato de transformar alguém em vilão? Boa parte do público criou um ranço do JP por achar que eles ganharam um round roubado, que de roubado pra mim não tem nada. Ranço que também já existia antes do evento, por serem o trio mais fomentado pro aniversário. Parte do público tava doido pra ver o favorito sendo abatido. E não podemos nos esquecer da batalha contra o Kant na FMS, que repercutiu sim negativamente. Na semifinal eles venceram o trio do Brenos em uma batalha que, apesar de boa, acabou passando despercebida, não tenho muito o que comentar, mas é aí que chegamos na grande final. JP, Guri e Barreto versus Neo, Tavim e Apollo, que antes do evento, pra mim, era a segunda dupla favorita ao título. Mas depois da primeira fase, que teve o trio do JP supostamente ganhando roubado do trio da Devilzinha, o trio do Apollo dando uma surra no trio do Johnny, o contexto tava totalmente contra, né, mano? Sendo favoritos pra essa final, o público tava com eles e por merecimento. Eles rimaram demais nessa edição. Aí chega um momento em que o trio do Apollo começa disparando um 2-0. O trio do JP tinha a missão de reverter essa situação. O JP bateu no peito e foi contra o maior candidato a MVP da noite. É sério, que o Apollo rimou nesse dia não foi brincadeira não. Não vou tirar os méritos dele. Ele rimou absurdos não só nesse round, não só nesse evento, mas nessa temporada. É verdade, no ano, né? Merecia até um vídeo próprio. Mas por conta de todos esses fatores que eu citei aqui, que fizeram com que o JP se tornasse um vilão pro público, junto ao fato do round anterior entre Apollo e JP na BD há 7 anos ter sido controverso pra alguns, o JP não tinha a mínima chance de ganhar aquela batalha, nem se ele invocasse uma mistura de César com Emicida, com Orochi, com sei lá quem. Não tô dizendo que, nossa, eu entreguei pro Apollo a batalha, mas eu lembro que em dado momento, eu já sabia que eu não ia vencer, então eu precisava perder de uma maneira que abrilhantasse a vitória do Apollo de alguma forma, tá ligado? Talvez essa tenha sido a derrota mais doída pro JP, mas são justamente esses altos e baixos, vitórias e derrotas, momentos de herói e momentos de vilão que contribuem para que a trajetória do JP seja sim digna de um filme. E assim como todo bom filme é depois do aprendizado que o protagonista reergue-se e dá a volta por cima. Depois disso o JP voltou a crescer. Foi campeão da primeira FMS da história do Brasil numa final histórica contra o Neo dentro do Rio de Janeiro. Foi contratado pelo Corinthians, marcando essa nova era de atletas e deixou primeiro anunciado, que voltaria com tudo. Estamos em 2025 e pra mim o JP foi o melhor MC do início da temporada. Depois disso ele deu uma parada, mas
Mas vejamos do que ele será capaz na BDA 9 anos. A gente não sabe qual será o trio dele, mas independente de tudo, ele rimou com amigos, rimou com referências, rimou com os apelões, rimou com os irmãos, e em todas foram histórias fantásticas. Caraca aí! Rapaziada, chegamos no final desse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Queria anunciar que eu vou fazer um quadro de perguntas e respostas sobre o mundo das batalhas aqui no canal. Mandando pelo LivePix você não só pergunta, mas também nos patrocina. Porém, se não tiver como, tá tranquilo, porque eu vou ler todos os comentários deste vídeo. Então já lança a sua pergunta. Tamo junto e até a próxima. Até, meu mano. Aí, na moral, os vídeos do MacL são muito bons, hein, mano? Os vídeos do MacL são muito bons, cara. Pô, mais um tema aí bem legal que ele trouxe pra gente, né, mano? Aproveitando que tá chegando o aniversário, né, mano? A BDA 9 anos. E falando sobre o JP, né, mano? Nos aniversários. Ele trouxe um bagulho muito doido, né, mano? Que é o J realmente, né? Rimou com amigos. Depois ele rimou com suas referências. Depois ele rimou ali com os mais temidos, né, mano? Acho que os que são os seus principais adversários, tá ligado, mano? Os que são seus principais concorrentes ali num posto de o que seria os melhores do ano. Apesar do Bigão tá parado, mas o Bigão é Bigão, tá ligado, mano? Quando ele batalhasse, ele estaria no nível Bigão, tá ligado, mano? Então é mais ou menos isso, mano. E depois na 8 anos, ele rimando com um trio que todo mundo sempre quis ver, né? Que todo mundo sabia que era legal, mas que dado o contexto, mano, apesar de serem JP, Guri e Barreto, 3 aí dos MCs mais amados que a gente tem pelo público, né, mano? Dado o contexto, se tornaram vilões, mano. Você vê como é que é muito doido esse bagulho do favoritismo e do contexto, né, mano? É muito como ele disse, o Nel, o Apollo e o Tavim passaram ganhando dos maiores vilões, tá ligado? Que era tido ali mais ou menos no cenário, né? Dos maiores vilões ali amassando, né, mano? Um 3x0, porra, pesado, né? E o JP, o Guri e o Barreto passaram em 5 rounds com muita gente contestando, o que eu também não vejo porquê. Acho que o resultado foi o justo, tá ligado? Foi 5 rounds contra o trio mais carismático, mais querido, porque tinham conseguido esse posto no próprio aniversário, né, mano? Na pré-fase. Então, o cenário fez eles virarem vilões. Os caras mais amados viraram vilões, tá ligado, mano? E acabou acontecendo o que aconteceu. Realmente não tinha um cenário em que o JP ganhasse do Apollo. Eu não acho. Principalmente pelo fato do Apollo tá rimando pra caralho, tá ligado? Pelo fato de ninguém conseguir ganhar do Apollo aquele dia. Ninguém no mundo ganharia. Accesino não ganharia do Apollo esse dia, tá ligado, mano? Então, é muito doido como esse cenário, né, mano? Como esses cenários podem fazer os queridinhos virarem os vilões e os vilões virarem os queridinhos, né, mano? O Nel tá falando desde há um tempo. Eu tô com uma aura de vilão, né, mano? Nesse aniversário. E, pô, no momento lá do aniversário, se eles souberem conduzir a situação, eles podem virar heróis, tá ligado, mano? O trio deles, seja lá quem for, né? O que eu acredito que vai ser Nel, WL e MT. Então, é muito doido. E o JP é uma das caras, mesmo não sendo o maior campeão, mano. Mesmo não sendo o maior campeão dos aniversários, que é o Nel, eu acho que o JP é igualmente ali o rosto da competição, tá ligado, mano? Acho que ele é igualmente o rosto da competição, porque já passou por todos os cenários possíveis, já ganhou o X1, já perdeu o X1, já ganhou batalha, já perdeu batalha, mas tem uma coisa que o JP nunca conheceu, mano. A não ida pra final, tá ligado? A não ida pra final. Ele nunca conheceu isso. Ele não sabe o que é perder na semifinal, ele não sabe o que é perder na primeira fase. É um bagulho doido, tá ligado, mano? Desde que ele participa, ele é finalista da BDA de aniversário, tá ligado? E isso é muito foda, mano. Isso é muito foda, diz muito sobre o nível dele, tá ligado? Ele tem um nível muito alto. Porque aquele aniversário com o Dudu e o Jaya o que ele faz é um bagulho bizarro, mano. Porque talvez seja a melhor
performance do Jota nos aniversários junto com a 7 anos, se pá. Porque, mano, o que ele fez nesse aniversário, o que ele rimou, mano, é bagulho doido. Pra quem acompanhou, tá ligado, mano. Ele tava rimando ali com dois caras que, apesar de serem Dudu e Jaya, não estavam rimando ativamente, né, mano? O Jaya, principalmente, não foi nada bem nesse aniversário, né? O Jaya não desempenhou ali um bom freestyle nesse aniversário. O Dudu ganhou os seus X1 ali, né, contra o Thiago. Ganhou contra o Barreto, inclusive um X1 de rua no aniversário da aldeia, né, mano? E ele acabou perdendo pro Kant depois, né? Mas até onde ele conseguiu, e ele foi, tá ligado? O Jaya não conseguiu ter um bom desempenho, né, mano? O Jaya não conseguiu ter um bom desempenho, só na final lá que ele conseguiu, contra o Nel, né, ele conseguiu um voto, foi do Coel, não foi? Era Coel e 90, não era? Os dois jurados e o Coel votou nele, né? Maluco, né? O Nel claramente ganhou aquele round, o Coel doido. Mas ele conseguiu o voto, né, mano? Então o JP teve que se desdobrar nesse aniversário pra conseguir ajudar ali o seu trio no máximo que dava pra eles chegarem na final, tá ligado? E que caminho difícil eles tiveram, porque eles só batalharam contra caras que estavam ativamente ali batalhando todo dia, num aniversário que já tinha virado a chavinha, que tava bem virado pra rima, tá ligado, mano? Então é muito doido a trajetória do Jota, desde o começo até o que ele é hoje em dia. E qual que é o trio mais esperado hoje? Tá ligado, mano? É o do Jota, mano. É o do Jota. E enquanto ele estiver colando nos aniversários, vai ser, tá ligado? Então é muito doido como é o JP, o que ele representa nos aniversários. Como eu disse, igualmente importante ali com o Nel, né, mano? Que é o maior campeão dos aniversários pra essa competição, tá ligado? Então, muito foda, mano. Muito foda aí o vídeo do McL, mano. Caralho, produção muito doida, edição muito doida, né, mano? Já deixei meu like aqui. O vídeo saiu há 55 minutos atrás. Tamo online no bagulho. Muito foda, mano. Muito foda. Mais um vídeo muito foda do McL, mano.